Abra sua escritura, por favor, em João capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Deixe aberto a sua Bíblia aí nesse capítulo, porque eu vou estar discorrendo aí praticamente ele todo, mas vou ler só o primeiro e vamos dar início à palavra aqui. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, nessa noite, ó Deus, te louvar, te bendizer, Senhor, santificar o teu nome, Pai. Adorar a ti, Senhor, que é o único Deus verdadeiro e digno de toda a adoração, Senhor. Senhor, nessa noite, Pai, nós clamamos pela presença do teu Espírito Santo, a presença do Consolador, do Confortador, daquele Senhor Jesus Cristo que faz com que a verdade da tua palavra seja vivificada em nossos corações, aquele que produz em nós a fé, aquele que produz em nós a força, aquele que derrama sobre nós a graça e nos aponta a Cristo, o Salvador e o Senhor. Oh Deus, nessa noite, Pai, fala conosco e nos desafia, Senhor, Deus, e nos impulsiona pelo teu Espírito Santo, Pai, a fazermos, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Que venhamos a reconhecer quem somos, que venhamos reconhecer o nosso chamado e o nosso propósito, Pai, e que venhamos, Senhor, a reconhecer quem tu és, Pai, acima de todas as coisas, e nos prostrarmos diante de ti, Senhor. Que tu cresças, ó Deus, e que nós venhamos a desaparecer, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, passeia em nosso meio pelo teu Espírito Santo, Pai. Vem de encontro à necessidade de cada coração que aqui está, Senhor. Oh, Pai amado e querido, só tu podes, Pai. Só tu podes, Senhor, porque só tu, Senhor, é capaz de nos atrair, Pai. Como a tua palavra diz, tu nos atrais, Senhor, com cordas, com laços de amor, Senhor. Por isso, ó Deus, venha, Pai. Venha, Senhor, chamar a nossa atenção, atrair a nossa atenção para ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos e pedimos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E amém. Amados, esse Evangelho de João, a Bíblia diz que o próprio João escreve lá no final do seu Evangelho, no capítulo 20, versículo 30 e 31, ele fala que ele escreveu esse Evangelho, né, escreveu o livro de João, para que nós venhamos a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo nele, tenhamos vida em seu nome. Então ele começa esse livro de João, o Evangelho de João, ele começa escrevendo essa revelação de quem é o Filho de Deus, a natureza do Filho de Deus. E ele começa com essa declaração maravilhosa, onde ele diz que no princípio era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João, ele não deixa dúvida acerca da origem de Jesus Cristo. João não deixa dúvidas acerca da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele provém de Deus e ele é Deus. O versículo 14 do Evangelho de João, o versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, ou seja, houve uma manifestação nesse mundo, e não uma manifestação espiritual, não foi uma visão, uma visagem, não, foi o próprio Deus encarnado, e veio para morar no meio de nós. Ele tabernaculou, ele morou, ele viveu, ele habitou no nosso meio. Não é estranho que o apóstolo João, ele inicia esse livro falando no princípio.
era a palavra. Vocês conhecem algum outro lugar que diz isso? No princípio? Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz que, no princípio, Deus. E João, ele vai então para esse ponto, e ele deixa muito claro ao longo da sua epístola, do seu evangelho, e também da epístola, porque nós não vamos ter tempo, irmãos, mas se nós olharmos a carta de João, a primeira carta de João, ele inicia da mesma forma. Vamos ler ali, ó. Se você prestar atenção, 1 João, capítulo 1, fala assim, o que era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos, e com os nossos olhos contemplamos, e as nossas mãos apalparam. O Deus encarnado. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque essa é a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós seguimos a Cristo, quando nós ouvimos as palavras de Cristo, quando nós seguimos, nós não estamos seguindo a um homem, nós não estamos seguindo a alguns ensinamentos que são maravilhosos, nós não estamos seguindo a princípios que vão nos trazer uma vida melhor, ou nós não estamos seguindo a um homem que foi somente sábio, ou um profeta de Deus, nós estamos seguindo aquele que é a palavra, e aquele que estava com Deus desde o princípio, e aquele que era Deus. E aquele que é Deus, tornou-se carne. A Bíblia chama ele de a palavra, o verbo vivo. Antes de tudo existir, o verbo já estava com Deus, a palavra já estava com Deus. Como é que Deus criou o mundo? E as coisas, o que Deus falou? Ele falou assim, né? E disse Deus. Se nós continuarmos aqui em João capítulo 1, olha só. Versículo 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que existe teria sido feito sem ele. Então tudo que existe, todas as coisas nesse mundo, tem o quê? Tem a palavra criadora de Deus, o Cristo, Jesus, envolvido na criação. A Bíblia fala que ele então é a palavra, a Bíblia fala que ele é o verbo, versículo 4, versículo 4 diz assim, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Olha que tremendo, Jesus Cristo é a luz, e esta era a luz dos homens. E essa luz, a Bíblia fala que nele estava a vida. Interessante, irmãos, que alguns cientistas agora, esse ano, do Canadá, descobriram que todo ser, todo organismo vivo emite luz. Eu achei isso tão tremendo. Eu não sou muito de me impressionar com essas coisas, sabe? Mas isso foi uma coisa que me impressionou, assim, eu achei tremendo isso. Não é, assim, ó, é 1000 vezes mais fraco do que os nossos olhos podem perceber, entendeu? Por isso que, assim, não pensa que você está brilhando aí, não. Mas todo ser vivo, todo organismo vivo emite um tipo de luz. E ao momento que esse organismo deixa de viver ou morre, essa luz se apaga. Eu acho isso tão tremendo, irmãos, né? Porque, na verdade, se nós olharmos, há uma identidade, há uma impressão digital, né, de Deus em tudo que é criado, irmãos. Porque a vida estava nele, em Cristo, e ele era a luz para os homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Não podem derrotar, porque a luz, ela brilha em meio às trevas. A Bíblia fala que esse Jesus, que é o verbo, a palavra de Deus encarnado, ele é a luz, ele é o próprio Filho de Deus. O versículo 18 do capítulo 1 diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ele é o Cristo. Versículo 20 diz assim, ele confessou, acerca de João Batista, né? Versículo 19 diz assim, este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era.
Ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? Também não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. E João então respondeu, com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Versículo 41 do capítulo 1 diz assim: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. O Cristo, essa palavra Cristo, irmãos, Jesus Cristo, a palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? A palavra Cristo, ela é um título que é dado para Jesus Cristo, porque Ele é o Cristo. A palavra Cristo significa Messias. Messias no hebraico, Cristo no grego. Que significa ungido, o prometido, o ungido, o enviado de Deus. Olha que tremendo, irmãos. Eu sei que eu estou falando isso para uma igreja que conhece, irmãos, mas nós precisamos entender a natureza de quem nós seguimos, para que nós também possamos segui-lo de forma séria. E precisamos ser lembrados disso. E eu falo, irmãos, que nós precisamos ser lembrados disso sempre. Porque as coisas desse mundo nos fazem virar o rosto para outras coisas, e estarmos distraídos com muitas coisas. Na história de Marta e Maria, Marta estava distraída, Maria estava focada. E nós precisamos nos focar acerca disso, acerca de quem é o Cristo. Os judeus esperavam ansiosamente pelo Messias, mas a Bíblia diz aqui que ele veio para o que era seu, e aquele que era seus não o receberam. Jesus veio para o seu povo, para os judeus, como Messias, como Cristo, prometido e escrito pelos profetas. Prometido. E os seus não o reconheceram. Jesus é o Cordeiro de Deus. Nesse capítulo 1 ainda, o próprio João Batista, no versículo 29, fala isso. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diferente de todos os sacrifícios antigos, irmãos, que apenas cobriam o pecado, que apenas eram um substituto temporário contra o pecado. Mas Jesus, ele remove de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro perfeito. Ele é o cumprimento da Páscoa da libertação dos judeus lá em Êxodo. Jesus Cristo é o cumprimento, porque ele traz libertação do pecado, libertação do poder do pecado, e nos garante a vida eterna. Ele é o servo sofredor, aquele que carregou sobre si os nossos pecados. No Velho Testamento havia a expressão bode expiatório, né, que a gente conhece aí na nossa língua portuguesa. Ela provém dos sacrifícios que eram feitos pelo povo judeu. Um bode, né, era oferecido como sacrifício e morto, derramado sangue. E um outro bode, eles colocavam a mão sobre ele e transferiam a culpa do povo sobre aquele animal e soltavam o animal para fora do acampamento. E o animal ia embora e era deixado ali. Então o nome de bode expiatório é porque aquele bode ali levou a culpa de todo mundo. E expiou, né, a culpa. Pagou pela culpa que era do povo e levou sobre si. E é por isso que nós temos essa expressão no português, o bode expiatório, aquele que nem é culpado, que leva a culpa pelo que foi culpado. E Jesus Cristo é esse cordeiro expiatório, irmãos, porque ele carregou sobre ele o meu pecado e o seu pecado, sem ele ter feito nada que merecesse isso.
E ao contrário de nós, nós que merecemos, não recebemos o que nós merecemos. E isso é misericórdia de Deus, mas nós recebemos aquilo que não merecemos, e isso é graça de Deus para as nossas vidas. Irmãos, nós servimos um Deus que nos ama, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que está disposto a vir a essa terra, um Deus que está disposto a sofrer. Por que uma igreja perseguida, irmãos? Porque eles entendem o sofrimento do Salvador, o sofrimento do Senhor. Quando Paulo fala que ele deseja conhecer os sofrimentos de Cristo, por quê? Porque ele sofria pelo Evangelho. Ele era perseguido por causa do Evangelho. E a Bíblia diz que todos que vivem uma vida de piedade sofrerão perseguição. Nós tivemos agora em Maringá, o pastor Leodoro e eu, na quinta, na sexta, retornamos no sábado. Tivemos ali conversando com a equipe do Randy Clark, e participamos de algumas ministrações lá. E foi tremendo, irmãos, porque Deus, Ele age de forma tremenda por conta da sua palavra e por conta daquilo que Ele fez e daquilo que Ele faz. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que nós conquistamos, que Jesus conquistou na cruz, aquilo que Ele carregou na cruz, os nossos pecados foram carregados para longe de nós, irmãos. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele. E como diz lá em Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sofreu para que nós não precisamos sofrer mais. E se sofremos, que seja pelo nome dEle, para a glória dEle, porque hoje há uma igreja perseguida. Hoje há uma igreja que sofre por conta desse nome maravilhoso. Os títulos que Jesus recebe aqui, de o Verbo vivo de Deus, a luz, o Cordeiro, o Cristo, apontam para quem Ele é, o Deus que se tornou carne. A Bíblia fala que Ele é o Rei de Israel. A Bíblia dá a Ele o título de Filho de Deus, Filho do homem, que apontam para a sua natureza. As obras que Ele fez, irmãos, apontam para quem Ele é. Falamos aqui, Ele criou o mundo, e nada do que nós vemos, e nada do que foi feito, foi feito sem Ele. Ele dá salvação para aquele que crê, para aquele que o recebe e crê no seu nome. Ele traz uma filiação pela parte de Deus. É através de Cristo que nós entramos na família de Deus. Sem Cristo estamos fora da família de Deus. O apóstolo João, ele escreve na sua carta no capítulo 5, lá em 1 João capítulo 5, eu não me recordo agora o versículo, mas eu vou ler, então a gente já acha aqui, né, rapidinho. Ele diz assim, capítulo 5, versículos 10, diz assim, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho, presta atenção, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele dá salvação, Ele revela a natureza de Deus. Nós lemos ali, que ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo, o Deus encarnado, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. João Batista fala isso, eu não teria reconhecido no versículo 33, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. A segunda doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, das 4 doutrinas cardinais, nós temos mais doutrinas do que isso, tá, irmãos? Não são só 4, mas são as 4 principais. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo voltará. Amém, queridos? É Cristo quem batiza com o Espírito Santo.
Em Atos nós vemos isso, esperem aí, até que sobre vocês desça o poder de Deus. Aleluia, irmãos. Esse batismo é um batismo de fogo, como diz aqui, na palavra de Deus. Ele conhece cada um de nós de forma íntima. No versículo 42, Jesus olhou para Simão e diz assim: se você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Ele conhecia o Simão. Versículo 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Jesus Cristo já o conhecia. Ele é aquele que perdoa os pecados, que tira os pecados. Ele é o caminho para o céu. Versículo 51, último versículo do capítulo, versículos 50 e 51 diz assim: você crê porque eu disse que o ouvi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus descendo, subindo e descendo, sobre quem? Sobre o Filho do Homem. A escada de Jacó, que Jacó teve a visão, é o Cristo, é Jesus. Tremendo isso, irmãos. Isso é tremendo, irmãos. Porque quem Ele é, os seus nomes apontam à natureza dEle, as suas obras apontam para a sua natureza. E nós vemos claramente aqui, irmãos, que as pessoas testemunharam acerca disso. João Batista foi aquele que testemunhou acerca disso. A partir do versículo 19, ali João Batista testemunha acerca de quem é o Cristo, quem é Jesus Cristo. O próprio apóstolo João, no versículo 14, fala: aquele que é a palavra tornou-se carne. Ele está testemunhando acerca de Jesus para nós, escrevendo para nós, para que nós saibamos. Os profetas do Antigo Testamento, quando João Batista aqui cita o Isaías, capítulo 40, na voz que clama do deserto, prepare um caminho para o Senhor. O cumprimento de Isaías, capítulo 40, é o profeta João Batista preparando o caminho para Jesus Cristo. O Velho Testamento mostra o cumprimento em Cristo Jesus. Os discípulos que foram chamados, eles testemunharam acerca de Jesus. O Espírito Santo testemunhou acerca de Jesus no seu batismo, quando ele desceu em forma de pomba. André, irmão de Simão Pedro, testemunhou isso para Simão, o seu irmão. E Jesus o chama. Filipe fez a mesma coisa para Natanael. Testemunhou acerca de quem? Acerca daquele quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, lá no versículo 45. E Natanael, ele testemunha no versículo 49, que nós já lemos: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isso tudo só no capítulo 1, irmãos. Só no capítulo 1. O Evangelho de João está cheio desses testemunhos, irmãos. Testemunhos acerca de quem Cristo é, daquilo que Ele fez, e da natureza, não só dele, mas a natureza da sua vinda. E nós vemos aqui, irmãos, uma igreja, discípulos, que testemunharam acerca de Cristo. Testemunhar, irmãos, é declarar aquilo que nós vimos, né? Experimentamos. Não é verdade? Isso é testemunhar, irmãos. Se nós olharmos para o conteúdo do testemunho deles, é o conteúdo muito simples. Encontramos o Cristo, encontramos o Messias. Venha ver
aquele no qual os profetas, Moisés, toda a lei escreveu sobre. Venham ver, venham conhecer. Se nós continuarmos a leitura, no capítulo 4, nós vemos a mulher samaritana fazendo isso com toda uma vila, apontando para Jesus Cristo. Irmãos, os discípulos aqui nem tinham ideia ainda na natureza daquilo que significava o propósito da vinda de Cristo. Tanto é que nós sabemos que Pedro se levanta, né, nos evangelhos ali, nós lemos que Pedro se levanta dizendo que Jesus não iria morrer. Não, Senhor, tu não vai morrer de forma alguma. Nós deixaremos isso, né, acontecer. Nós vemos que eles não entendiam sobre a ressurreição, sobre o propósito da morte de Cristo, mas eles creram em quem Jesus era. E ao crerem, ao experimentarem isso, o que eles fizeram? Testemunharam daquilo que eles observaram, experimentaram, viram. Irmãos, e por que eu faço tudo isso, irmãos? Por que eu tenho falado tudo isso? Porque há um propósito muito grande para você e eu, acerca da nossa salvação e acerca do conhecimento de Cristo que nós recebemos através do Espírito Santo e através da sua palavra. Há uma responsabilidade, um propósito e um chamado para você e para mim, acerca de Cristo. E esse chamado é para testemunharmos, irmãos. Olha só, venha comigo lá em Isaías capítulo 12. Eu estava lendo ainda esse capítulo hoje, quando estava orando, pedindo ao Senhor graça e misericórdia para esse momento aqui. E nós vemos que no dia do Senhor, né, naquele dia, olha só o que o profeta Isaías escreve. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estava irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Irmãos, teve um momento na tua vida em que você entendeu a tua natureza, entendeu a necessidade de perdão de Deus? Eu creio que todos que somos salvos entendemos do que Jesus nos salvou, amém? Jesus nos salvou, amados, do pecado e do poder do pecado. Poder esse que foi cancelado na cruz. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no final da carta de Coríntios, ele fala assim: ô morte, cadê o teu aguilhão? Aí ele fala que o aguilhão da morte, né, as presas da morte é o pecado, mas aí ele revela algo tremendo, irmãos, tremendo. Preste atenção. Eu vou até ler, irmãos, porque eu não quero esquecer nenhuma palavra. Ele fala assim, ó: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por meio da nossa força, não é por meio da nossa capacidade, mas é por meio da fé que nós depositamos naquele que venceu a morte e colocou a morte, esmagou debaixo dos seus pés, aleluia! Irmãos, voltamos para Isaías capítulo 12, vamos ler esse capítulo todo, e eu quero, se Deus permitir, terminar com essa leitura. Então, eu te louvarei, Senhor, versículo 1 ainda, porque estavas irado contra mim, o pecado trouxe a ira de Deus para a minha vida. Jesus Cristo é que afasta essa ira, porque Jesus Cristo recebeu sobre si a ira do Senhor. Por isso que Jesus clama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento era como se Deus virasse as costas para o seu filho. Irmãos, João capítulo 1 é tão profundo que diz assim, ó, que no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava face a face com Deus. Os dois tinham uma comunhão perfeita, íntima. Sabe o que é para um pai virar as costas para um filho numa hora de sofrimento?
Quem é que consegue, irmãos? Nós, sendo humanos. Jesus Cristo levou sobre si a ira, Ele se fez pecado, para que nós pudéssemos ser justificados, limpos, purificados. Estavas irado contra mim, versículo 1, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Versículo 2, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Há um cântico na sua boca, irmão? Há um cântico na sua vida hoje, um cântico que exalte a Cristo, um cântico que louve aquilo que Ele fez por você. Há uma música, há algo que move você, irmãos, para Cristo. Aleluia, irmãos. Comece a cantar. Comece a cantar, não se preocupe. Para Deus vai ser lindo, irmãos. Comece a cantar. Versículo 3: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Irmãos, o que faz um crente em perseguição se alegrar com a perseguição, irmãos? É porque aquilo que Deus tem para dar é muito maior do que qualquer coisa nesse mundo, não é verdade? Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anuncie entre as nações os seus feitos, e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Olha o propósito de Deus para nós, e aquilo que o Espírito Santo quer impulsionar a sua vida. Anuncie entre as nações os feitos do Senhor, aquilo que Ele fez na sua vida, aquilo que Ele já fez em você. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Irmãos, há um poder de Deus tão grande em cada um de nós, há um poder de Deus tão grande na sua vida. Sabe que poder é esse, irmãos? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós o mesmo Espírito. Há um poder em nós tão grande, irmãos, que precisa ser liberado, e o liberar desse poder, irmãos, é o testemunho daquilo que Cristo fez na sua vida. Você não libera aquilo que Deus fez na sua vida de boca fechada, de boca calada, porque nós vemos nesse capítulo, irmãos, que precisa ter força, precisa ter cântico, precisa ter alegria, precisa ter louvor. Nós precisamos anunciar entre as nações. Versículo 6, gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Oh, igreja, nós precisamos gritar bem alto. O mundo precisa ouvir. Eles precisam ouvir, e se eles não estão ouvindo é porque a gente talvez não esteja gritando. Talvez a gente está sussurrando. Não sei, não quero julgar ninguém. Não estou julgando aqui. Mas há algo que é produzido em nós. Quando Jesus está vivo, irmãos, aqui. Quando Jesus é o primeiro aqui. Quando Jesus é o que importa realmente. Podem vir as lutas, irmãos, podem vir as dores, podem vir os sofrimentos, podem vir as tempestades. Deus nos livre. Podem nos deslocar, irmãos, por conta desse evangelho. Mas eles não podem tirar aquilo que Deus nos concedeu. A salvação eterna, a alegria de estar bem com o Senhor, a alegria de ter paz com Deus, a alegria de saber que vamos morar nos céus por uma eternidade, a alegria de saber que eu pertenço a Cristo e Ele é meu, e nada vai me tirar das mãos dEle, aleluia! Igreja, isso deve nos impulsionar, igreja. Irmãos, nós precisamos rasgar essas roupas que nos prendem, irmãos. Nós precisamos deixar de lado todo o peso, como Cristo fala, não Cristo, mas lá em Hebreus capítulo 12, nós devemos tirar toda amarração, toda confusão, todo nó, todas as coisas que nos pesam.
E nós devemos correr essa corrida de forma livre, irmãos, olhando para Jesus e mais nada. Ah, mas o pastor está dizendo então que eu tenho que abandonar tudo, né? Deixar tudo para trás e viver para Cristo. Não, irmãos, viva para Cristo só. O Espírito Santo vai te guiar, o Espírito Santo vai te iluminar. Viva para Jesus e alegre-se naquilo que Ele fez. Irmãos, se por alguma razão aquilo que eu estou falando não está fazendo sentido para ti, ore para que o Senhor faça com que faça sentido, irmãos. Ore pelo pastor para que eu possa explicar melhor também. Mas, irmãos, se Deus e Jesus é verdadeiro entre nós, isso causa em nós algo. E causa em nós louvor, gratidão, apreciação por aquilo que Cristo fez. E causa e deve causar em nós também, irmãos, um fardo de nós anunciarmos entre as nações aquilo que Ele fez. Se os discípulos tivessem ficado calados, irmãos, nós não estaríamos aqui hoje. De fato, irmãos, nós vemos que através do livro de Atos, nós vemos que Jerusalém precisou sofrer perseguição para que eles fossem para Judeia e Samaria. E eles precisaram ser perseguidos ali na Judeia e na Samaria para que eles fossem para os confins da terra. Então nós vemos que desde o início, irmãos, da igreja, do nascimento da igreja, a questão da perseguição e o sofrimento foi a forma como Deus chacoalhou o povo. Porque eles começaram a ficar confortáveis em Jerusalém. Tá bom aqui, né? Tá os irmãos aqui, tem uma perseguiçãozinha aqui, outra ali, mas está tudo de boa, vamos ficar aqui nas nossas sinagogas, compartilhando tudo o que nós temos, compartilhando a palavra, e Deus ia acrescentando, como diz ali em Atos capítulo 2, no final do capítulo, fala, né, que Deus ia acrescentando dia a dia os seus números, a igreja estava crescendo, estava bem, mas eles não cumpriram o Atos 1:8, que era, e receberão poder quando vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, e em todos os confins da terra. Eles não cumpriram esse propósito, e Deus trouxe perseguição a eles, e aí eles cumpriram, e foram assim, irmãos. Então há um propósito que eu e você precisamos cumprir. Nós precisamos só escolher o tipo de perseguição que nós vamos sofrer. Sério? Sermos perseguidos por fazermos a vontade dele e irmos, ou sermos perseguidos porque nós não estamos fazendo nada. Eu quero anunciar o nome de Cristo. Eu quero anunciar a Jesus, irmãos. E essa é uma igreja viva. Uma igreja que ama a Cristo. Uma igreja que testemunha do amor de Cristo, irmãos. Seja uma testemunha do amor de Cristo aos seus. Seja uma testemunha, irmãos. Seja uma testemunha de Cristo. Leve o Evangelho àqueles que estão ao seu redor. Leve o Evangelho à tua Jerusalém. Avance. Leve o Evangelho adiante, irmãos. Você não precisa ter curso de teologia. Você não precisa ter 20 anos de conversão. Você não precisa... Irmãos, eu ouso até dizer que você não precisa nem ter lido a Bíblia inteira. Estou dizendo que você não deve ler. Você deve ler, né? Porque nós, na verdade, precisamos conhecer aquilo que Deus deseja de nós, amém? Então, não conta isso, não há argumento, né? Mas se você receber a Cristo hoje, você pode testemunhar daquilo que Ele já fez por você. E pode trazer outros contigo. Nele está a vida, irmãos. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Por que nós pregamos o Evangelho a todas as nações? Nós, que eu digo a igreja de Cristo, né? Por que o irmão André arriscou sua vida por dezenas de anos, levando Bíblias para uma igreja perseguida, presa, aprisionada? Por que
missionários vão proclamar esse evangelho, irmãos, porque Jesus é verdadeiro, Jesus é real, não é uma história, irmãos. C.S. Lewis, ele fala que nós precisamos, né, num dos seus livros, eu vou parafrasear aqui para encurtar, mas ele fala assim que nós precisamos receber Cristo como Ele realmente é. Ou Ele está falando a verdade, ou Ele está mentindo. Ou Ele é verdadeiro naquilo que Ele está falando, ou Ele então é um maluco. E nós sabemos qual é a verdade acerca do Filho de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Deus veio nos salvar, irmãos. E Ele nos salvou por meio de Cristo. E há um mundo hoje que necessita ouvir isso. Há pessoas ao seu redor que necessitam ouvir isso, irmãos. E Deus quer levantar você como testemunha dEle. Que você seja que nem Filipe foi para Natanael. Que você seja como André foi para Simão Pedro. Que você seja aquele que aponte para o Messias e conduza outros para Cristo. Você deseja isso na sua vida, irmãos? Coloca de pé.